Prontinho, pessoal, vamos começar então. Aí, usando esse livro extra aqui, eu vou começar a corrigir com vocês a partir do número 29. Vou fazer o 29, o 30 e o 31, então, para iniciar. Então, seria, no caso, o livro extra. Deixa eu colocar aqui. A página 39. E o primeiro número aqui seria o número 29. Lembrando que essa aqui é a aula do dia 27 de abril. Beleza, então, gente. O exercício 29 fala o seguinte para a gente, ó. Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos que estão aí e, a seguir, encontre a equação na forma reduzida. Então, esse exercício aqui é um clássico exercício, tá? Que eu pretendo cobrar de vocês algo similar. Nós já fizemos outros similares a esse. Então, o que acontece aqui? Ele te dá dois pontos. O primeiro ponto aqui é o ponto 4 e menos 1. E o segundo ponto aqui é o ponto B, que é o ponto menos 3 e 1. Então, ele pergunta para a gente duas coisas. A primeira coisa, pergunta quem que é o coeficiente angular. E a segunda coisa que ele pergunta é achar a equação reduzida da reta que passa por esses dois pontos aí. Aí, pessoal, se a gente for calcular aqui o coeficiente angular, ele sempre vai ser dado por essa fórmula aqui, ó. Né? O coeficiente angular de uma reta ele é igual ao y2 menos o y1 sobre x2 menos x1. Nesse caso aqui, ó, esse cara aqui é o x1, esse aqui é o y1. Esse aqui é o x2 e esse aqui é o y2. É claro que poderia ser o contrário também, tá? Poderia ser x2, y2, x1, y1. Se fosse invertido aqui, daria a mesma coisa. Então, tanto faz ser x1, y1 ou x2, y2 ou o contrário. Se eu colocasse o x2, y2 e o x1, y1 aqui, invertesse. A maneira em si de trabalhar seria a mesma, o trabalho em si seria o mesmo. Tá? Vamos continuar então. Qualquer coisa vocês podem perguntar à vontade, é só abrir o microfone aí e perguntar. Aí fica assim, fica 1, ó. 1 menos menos 1 sobre quem? 3 menos 4. Aliás, menos 3 menos 4 aqui. Trabalhando aqui, pessoal, a gente vai ter o seguinte, ó. 1 menos com menos 1 fica mais 1. Logo, essa conta dá 2. Menos 3 menos 4 é menos 7. Logo dá menos 2 sobre 7, porque eu posso pegar e fazer um jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos dá um menos aqui. Aí depois que eu faço isso, pessoal, ele pergunta para a gente também quem vai ser a equação reduzida, que passa a equação da reta que passa por esses dois pontos aqui. Aí para você achar a equação reduzida é muito simples. Você escolhe qualquer um dos pontos. Vou optar pelo ponto A, tanto faz, pode ser o ponto A ou o ponto B. Então, se eu optar pelo ponto A, que é o 4 menos 1, e usar o coeficiente angular, que é o menos 2 e 7, eu vou então utilizar aquela fórmula da equação geral, que é y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. A partir dessa fórmula aqui, eu consigo achar quem vai ser a equação pedida. Então, vamos lá. Eu chamo isso aqui de x0 e isso aqui de y0. Aí eu venho aqui e substituo. Ó, fica y, como é menos aqui, com esse menos aqui fica mais. Então, fica y mais 1 igual a menos 2 sobre 7, que multiplica x menos 4, que é esse valor que está aqui. Cheguei nesse ponto aqui, gente, o que eu vou fazer é multiplicar invertido. Percebam só que eu posso pegar e multiplicar invertido. Ó. 7 que multiplica y dá 7y. 7 que multiplica 1 dá 7. Menos 2 que multiplica x, menos 2x. Menos 2 que multiplica menos 4 dá mais 8. Posso jogar esse 7 para cá agora.
certo? Aí fica assim, 7y igual menos 2x, 8 menos 7 dá 1. Aí eu consigo pegar e finalizar essa conta aqui agora. Ó. Fica y igual a menos 2 sobre 7x. O que eu estou fazendo agora é passando esse 7 aqui dividindo. Mais 1 sobre 7. Fica essa conta com frações aqui, mas não significa que está errado, só tem frações. Muita gente acha que tem uma fração, está errado. Não, só tem uma fração, nada além disso. Professor, Pois não, Vitória? eu fiz de outro jeito e eu achei os dois juntos. Eu fiz usando o det. Determinante, sim. Aí você colocou na forma reduzida, aí depois você enxergou que quem está junto com o x é o coeficiente angular. Aham. Tá bom, perfeito, ótimo. As duas maneiras estão corretas. Pode fazer assim também. Tá bom. Bom, deu a mesma coisa? Uhum. Ótimo, então. Bom, pessoal, alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre isso? Não? Bom, eu vou fazer, então, aqui, gente, o número 30 com vocês. Aí eu já vou utilizar, então, a técnica do determinante, que eu também acho mais simples. Acabei seguindo essa estratégia aqui para resolver essa questão, mas a técnica do determinante ela deixa a conta mais simples, com certeza. Então, vamos lá. Questão 30, então. A questão 30, ela fala assim para a gente, encontre a equação reduzida da reta que passa pelos pontos, vou pegar aqui a letra A, o ponto 1 e 2, e o ponto 2 e 5. Então, ele pergunta para a gente qual que é a equação reduzida da reta. O que eu pretendo fazer aqui, pessoal? Eu vou utilizar, no caso, a técnica que usa determinante, porque, de fato, ela é mais simples do que essa técnica de calcular o coeficiente angular separado. Se eu for usar o determinante aqui, eu vou fazer assim, vou colocar x, vou colocar y, e vou colocar os pontos. Primeiro ponto, 1 e 2. Segundo ponto, 2 e 5. Aí, igual isso aqui a zero. Aí, na verdade, o que eu vou utilizar aqui é a mesma ideia que é utilizada na regra de Sarros, né? Vou multiplicar assim, ó, x vezes 2. 2x, que multiplica 1 vai dar 2x mesmo. Y que multiplica 1, pessoal, vai dar y. Agora, quem fica aqui é o número 2, então fica y vezes 1 dá y vezes 2, 2y. Se você analisar, pegando essas duas colunas e escrevendo aqui também, a gente vai ter 1 vezes quem? Vezes 1, porque estaria 1 aqui. Ó. 1 vezes 1 dá 1, vezes 5 dá 5. Lembra que se você não conseguir fazer direto assim, é só pegar as duas primeiras colunas, reescrever aqui e trabalhar, né, daquela maneira mais tradicional. 2 vezes 2 dá 4, 4 que multiplica 1 vai dar 4 mesmo. Fica menos 4 então. 5 vezes 1 dá 5, vezes quem vai estar aqui em cima? O x. Então, 5 vezes 1 dá 5, vezes x, 5x. Depois aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1, vezes y fica menos y. Vocês querem talvez fazer alguma pergunta sobre essa questão aqui? Não? Então, vou processar para finalizar, tá? Processar que me refiro a fazer a conta efetivamente. Eu vou somar o que tem y, vou somar o que tem x e vou isolar o y no primeiro membro. Então, 2y menos y vai dar y. 2x menos 5x dá menos 3x. 5 menos 4 dá 1. É só passar o 3 para cá agora, ó, fica positivo e menos 1. E a conta acaba aqui então, pessoal. Legal, não legal? Entenderam isso? Todo mundo? Entendi. Beleza, então. Vamos seguir aqui. A letra B e a letra C, pessoal, segue exatamente a mesma ideia. Eu vou fazer a letra B, que como ela tem alguns valores negativos, vai ter que fazer alguns jogos de sinais. Então, vou fazer mais a letra B, depois eu passo para o número 31. A letra B é assim, tem menos 1 e 2, e tem o ponto menos 2 e 1. Tá? Aí eu vou colocar aqui x, y, aqui eu vou colocar menos 1 e 2,
E aqui menos 2 e 1. Mesmo caso aqui, vou colocar 1, 1 e 1. E vou trabalhar com isso aqui, então. Mesma situação. Só fiquem mais atentos aqui, pessoal, que vai ter jogo de sinal aqui nesse caso. Então, tem que prestar um pouco mais de atenção. Vamos lá, então. X que multiplica 2 dá 2x. Que multiplica 1 vai dar 2x mesmo. Y vezes 1 vai dar y. Aqui vai ficar, no caso, menos 2. Estão vendo aqui? Então, ó, y vezes 1 vai dar y, que multiplica menos 2. Menos 2y. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Que multiplica 1 dá menos 1 mesmo. Então, novamente, regra de Sarros. X vezes 2, 2x, que multiplica 1, 2x. Y vezes 1 dá y, que multiplica menos 2, menos 2y. 1 vezes menos 1 dá menos 1, que multiplica 1 dá menos 1 mesmo. Subindo agora, menos 2 que multiplica 2 vai dar menos 4, que multiplica 1 vai dar menos 4. Logo, vem para cá, fica mais 4. 1 vezes 1 dá 1 vezes quem? Vezes o x que está aqui em cima, gente. 1 vezes 1 dá 1 vezes x, fica menos x. Agora, 1 vezes quem? Quem fica aqui é o menos 1. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1, com y, menos y. Como é diagonal secundária, fica mais y. Isso. Só estou conferindo aqui, só um minuto. Isso. Aí, somando aqui, ó, menos 2y mais y dá menos y. 2x menos x dá x. E menos 1 mais 4 dá 3. Isolando aqui o y no primeiro membro, fica menos y igual a menos x menos 3. Multiplica tudo por menos 1. Y igual a x mais 3, então. Era só também jogar o y para o outro lado, né, professor? Que aí não teria que multiplicar depois. Concordo, né? Aí trocava os lados, concordo com você. Poderia fazer assim também. É o que eu falo, essa maneira que eu faço aqui, ela não é única, né? Ela tem várias variâncias, né? Você pode pegar e seguir. Entendi. Bom, a letra C e a letra D, pessoal, é a mesma coisa. Eu vou fazer com vocês o número 31, que ela é bem interessante, a 31. Ela resume, né, boa parte dessa matéria aqui. A número 31, então, gente, ó, fala assim. Em cada caso, determine o coeficiente angular de R. Bom, a primeira aqui é que o R é dado por x menos 2y mais 6. Como é que eu procedo, então, pessoal? Para fazer essa continha aqui, você faz assim. Primeiro passo é deixar o menos 2y aqui. Lembra que ele pergunta para a gente o coeficiente angular. Então, se eu colocar a expressão, ou seja, se eu colocar a equação na forma reduzida, eu consigo enxergar quem é o coeficiente angular, que vai ser o número que vai ficar na frente do x. Então, em suma, o que eu vou fazer assim, em boa parte dessas questões é isolar o y no primeiro membro e olhar quem é o x dele, que aí eu consigo ver de imediato quem é o coeficiente angular. Tá? Aí fica menos 2x, ó, igual a menos x menos 6. Menos x menos 6. Por ser negativo, vou multiplicar por menos 1. Então, fica 2y igual a x mais 6. E vou passar o 2 aqui dividindo. Fica x sobre 2 mais 6 sobre 2. Né? É só você observar aqui que na frente do x tem quem? Tem o número 1. E embaixo aqui tem o número 2. Então, quem está acompanhando o x aqui é 1 meio. Consequentemente, o coeficiente angular aqui vai ser 1 sobre 2, porque é quem acompanha o x. Lembre que essa expressão aqui ela pode ser reescrita assim, ó. 1 sobre 2x mais 3. Então, quem está acompanhando o x aqui é 1 sobre 2. Ele que eu coloco aqui. Tudo bem isso aqui, pessoal? Entenderam isso? Sim. Beleza, então, vamos seguir aqui. Eu vou fazer com vocês agora, então, pessoal, a letra B, que é até mais fácil que essa, quer ver? A letra B está assim, R é igual a Y
que é igual a menos x sobre 3, mais 5. Então, você consegue perceber diretamente que quem está na frente aqui do x é quem? É o menos 1 sobre 3. Então, nesse caso aqui, é só você pegar e escrever o coeficiente angular aqui, que vai ser menos 1 sobre 3, é direto. Porque já está na forma reduzida. Percebam que essa primeira conta aqui, ela não estava na forma reduzida. Essa aqui já está. Bom. Bem, vamos continuar. Se ninguém quer perguntar nada, estou seguindo, pessoal. Eu vou fazer com vocês agora, então, a questão número... Na verdade, a questão C. A questão C é o seguinte, é uma reta R. Pergunta para a gente quem que é a reta R, que passa pelo ponto A, menos 3 e 0, e pelo ponto B, menos 5 e 4. Então, ele pergunta para a gente quem que é o coeficiente angular dessa reta aí. Aí, nesse caso aqui, como ele só pergunta o coeficiente angular e não pergunta quem que é a reta, eu posso pegar e utilizar essa formulazinha aqui. A tal do y2 menos y0 sobre x2 menos x1, que é y1, tá? x2 menos x1, y2 menos y1 também. Percebam só que aqui ele não perguntou para a gente quem que é a equação, então fica até mais fácil utilizando essa fórmula aqui. Se eu quisesse utilizar a determinante, eu também poderia utilizar. Aí eu acharia a equação e da equação eu conseguiria pegar e achar o valor do coeficiente angular, que é o que está sendo pedido aqui. Então, eu posso chamar esse cara aqui de x1, esse aqui de y1. x2, y2 e processar isso aqui, ó. Fica 4 menos 0 sobre menos 5 menos 3. Vamos novamente. 4 menos 0, menos 5 menos 3. Moral da história. 4 menos 0 é 4. Menos 5, ó, mais 3. Então, dá 4 dividido por menos 2, que dá, então, menos 2. Tranquilo aí, pessoal? Entenderam isso? Percebam só que, nesse caso, ele não pergunta para a gente quem que é a equação, ele só pergunta para a gente quem é o coeficiente angular. Por isso que ele foi direto assim. A letra D é exatamente a mesma coisa. Dá para a gente aqui 2 pontos e pergunta quem que é a reta. Então, sai exatamente do mesmo jeito. Eu vou fazer com vocês a letra F. A letra F ela é mais complicadinha. Vai demandar um tempo aqui um pouquinho maior. A letra F é assim, gente. R passa pela origem e pelo ponto médio de GH, sendo que G é o ponto menos 1 e 1 e o ponto H é o ponto 3 e 5. Então, vamos lá. Você tem 2 pontos aqui, que é o ponto G, que é menos 1 e 1, e o ponto H, que é o ponto 3 e 5. Eu sei que a nossa reta ela passa pela origem. Vamos lembrar que a origem é o ponto 0, 0. E passa por esse ponto médio aqui. Ponto médio de GH. Aí, para você calcular o ponto médio, pessoal, vamos lembrar que é simples. O ponto médio, né, se eu pegar, vai ser o x médio e o y médio. O x médio é o x1 mais x2 sobre 2 e o y médio, ele é o y1 mais o y2 também sobre 2. É isso aqui. Então, o primeiro passo é fazer essa continha aqui. Aí fica assim, menos 1 mais 3
sobre 2, que vai dar, então, 2 sobre 2, que dá 1. E o y médio, ó, fica 1 mais 5, que dá, então, 6 sobre 2, que vai dar 3, então. Moral da história, o ponto médio daqui, né, do segmento GH, é o quê? Menos 1 mais 3 sobre 2, que dá 2 sobre 2, que é 1. E vai dar, então, no caso, 1 mais 5 sobre 2, que dá 3, então. Então, o ponto médio aqui, ele tem as componentes 1 do x e 3 do y. Tá? E o outro ponto que ele pergunta para a gente, que ele pede para considerar, na verdade, é o ponto que é a origem. Então, ele pergunta quem vai ser o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto aqui, que é o ponto médio de G e H, e que passa pela origem. Bom, gente, basicamente é fazer o quê? Basicamente é você pegar e utilizar a fórmula, que é essa fórmula aqui. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aí aqui eu vou ter, no caso, um x1, aqui eu vou ter, no caso, um y1, aqui eu vou ter, no caso, um x2 e aqui um y2. Ou poderia ser o contrário, que daria a mesma coisa, sem problema nenhum. Então, olha, fica 0 menos 3 sobre 0 menos 1. Logo, fica menos 3 sobre menos 1, que vai dar, então, 3, essa continha. Certo, pessoal? Aí, entenderam? Bom, eu vou fazer com vocês aqui, pessoal, então, o seguinte. Eu não passei o número 31. Eu vou fazer com vocês, aliás, o 32. Eu vou fazer com vocês o 32 agora. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Não, o 32 não, que ele é bem simples. Eu vou fazer com vocês o número 33, que eu achei ele interessante, muito embora eu não tenha passado. Só um minuto aqui. O 33 é o seguinte, ó. O ponto P, ele tem algumas premissas aqui. O ponto P dista 2 do eixo das ordenadas e 5 do eixo das abscissas. Aí pergunta, qual é a equação reduzida da reta que passa por P e pela origem dos eixos coordenados? Vou entender aqui que, nesse caso aqui, acho que convém pegar e fazer o desenho, pessoal, para conseguir pensar melhor. Aqui. Ele fala assim, né? O ponto P dista 2 do eixo das ordenadas e 5 do eixo das abscissas. Então, você vai ter um ponto aqui que do eixo das abscissas ele dista 5. Ó, lembra que o eixo das abscissas, esse eixo aqui que é o eixo X. Se ele dista 5 desse eixo aqui, significa que você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 aqui em cima. Vai ser uma das componentes dele. E outra informação que eu tenho é que ele dista 2 do eixo das ordenadas. Lembre que a ordenada é o eixo X. Então, olha só, aqui está o ordenado é o eixo Y. Então, aqui está o eixo Y. Vou contar 1, vou contar 2. Então, o seu ponto P vai estar aqui, ó. É uma possibilidade, tá? Ó, ele dista 2 do eixo das ordenadas, que é o eixo Y, e dista 5 do eixo X. Então, tem essa possibilidade aqui. Outra coisa que eu sei é qual é a equação reduzida. Ele pergunta qual é a equação reduzida desse ponto que passa por P e pela origem dos eixos coordenados. Então, tá aqui, ó.
A origem está aqui, que é o ponto 0, 0. Então, ele pergunta qual que é a equação reduzida dessa reta que eu estou destacando aqui, que eu vou pegar uma outra caneta. Qual é a equação dessa reta aqui? Eu vou dar uma explicação geral novamente aqui, que ficou talvez um pouco confuso. O que vale aqui é o seguinte, pessoal. Você tem um ponto P, que é esse ponto que está aqui em cima, ele dista 5 unidades do eixo das abscissas, 1, 2, 3, 4, 5 unidades, e dista 2 unidades do eixo das ordenadas, que é o eixo Y, 1, 2. Então ele pergunta qual que é a equação da reta que passa por esse ponto aqui, que é o ponto P, e pela origem. Só tem um detalhezinho, pessoal, aqui, que é o seguinte, ó. A priori, você poderia ter que esse ponto P poderia ficar aqui no segundo quadrante, ou no terceiro quadrante, ou no quarto quadrante. Então, isso tem uma ambiguidade aí, porque ele não fala em qual quadrante que o ponto P fica. Eu estou assumindo que ele fica aqui no primeiro quadrante. Tá? Mas isso aqui não está tão claro. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou assumir que ele está aqui no primeiro quadrante. Tá? Ele poderia, a priori, estar nos outros quadrantes, daria equações um pouco diferentes. Mas vou assumir que ele esteja aqui no primeiro quadrante. Então, é fácil agora. Eu sei que ele passa pelo ponto 2 e 5 e passa pelo ponto 0, 0. Então, é só pegar e utilizar aquela fórmula do determinante. X, Y aqui, 0, 0 e 2 e 5. Certo? Igual isso aqui a 0. Ó. X vezes 0 dá 0, que multiplica 1 vai dar 0 mesmo. Y vezes 1 dá Y, vezes 2 aqui vai dar 2Y. 1 vezes 0 dá 0, vezes 5 dá 0 mesmo. Subindo agora, pessoal, vai dar menos 0. Ó. Menos 5x e 0 de novo. Só conferir aqui. Isso aí. Ele só pergunta para a gente agora quem que é a equação reduzida, né? Então, fica 2y igual a 5x, é só passar o 2 dividindo. E termina aqui, então. Essa é a equação reduzida, pessoal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa primeira parte aqui, gente, eu acabei passando menos atividade. Essa aula vai ser um pouco mais curta, e que eu vou passar uma atividade para a próxima aula para a gente corrigir, que vai ser quarta-feira, tá certo? Então, eu vou anotar qual que é a atividade aqui embaixo, e depois eu pego e mando a foto para vocês. Eu vou anotar a atividade e a foto vai ser a foto do nosso livro extra aqui. Tá? Então, eu vou querer que vocês façam, a próxima aula, o seguinte, da página. Vou colocar aqui o livro extra. A página 41. Os números de 37 a 41. Não se preocupe que eu pego e vou mandar a foto disso aqui para vocês. Eu vou mandar a foto tanto do caderno quanto do livro. Aí, no caso, no próximo encontro da gente, que vai ser quarta-feira, eu corrijo essas questões da 37 a 41 com vocês. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, talvez, sobre isso? Não, tranquilo, professor. De boa aí? Então tá, pessoal. Então até quarta-feira às 10 horas, tá? Vou mandar para vocês a foto depois.